Se você está procurando um plano de saúde na internet, tem dúvidas, nunca teve um plano de saúde antes ou já teve plano de saúde e não sabe como está funcionando atualmente, esse vídeo vai tirar todas as suas dúvidas. Então veja esse vídeo antes de fazer seu plano de saúde. Eu sou Jorge Pozan, aqui da Seguros Pozan, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e marca o sininho. Eu estou sempre trazendo aqui dicas, vídeos com promoções, tirando dúvidas a respeito de plano de saúde. Então se inscreva para receber em primeira mão. E se gostar do vídeo, deixe um like que ajuda o canal, você me ajuda e ajuda a levar esse vídeo para outras pessoas que precisam saber dessas informações. Para quem já tem plano de saúde, é muito difícil de entender como funcionam os planos de saúde. Para quem nunca teve plano de saúde, é pior ainda. Eu me lembro até hoje da época que eu fiz o meu primeiro plano de saúde. Eu tinha muitas dúvidas, eu não entendia como funcionava, eu não entendia por que eu deveria de ter um plano de saúde. E nesse vídeo aqui, além de tirar dúvidas, eu vou te mostrar por que você precisa ter um plano de saúde. E eu vou começar falando isso. Por que você precisa ter um plano de saúde? A gente sabe que o SUS, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro e das outras cidades, não funciona muito bem. E a gente precisa, às vezes, de atendimentos que duram 6 meses, 1 ano para a gente conseguir, às vezes, no hospital público. E é por isso que ter um plano de saúde é importante. O plano de saúde nada mais é que um seguro que você tem. Não é à toa que ele é chamado de seguro-saúde. O seguro-saúde é justamente para você poder utilizá-lo quando você precisa. Agora, você ter um seguro-saúde sempre em dia é importante porque você consegue fazer seus exames, check-ups e numa situação de emergência que pode acontecer a qualquer momento, uma batida de carro, um acidente, cair principalmente, você está coberto pelo plano de saúde para ter atendimento. E olha que quando eu era mais novo, eu não tinha plano de saúde. Eu nem entendia como funcionava o plano de saúde. Para mim, tudo era SUS. Até o dia que eu tive uma dor de cabeça muito forte, mas muito forte, e eu fui parar na UPA. Eu lembro como se fosse ontem. Eu fui parar na UPA, esperei mais de 5 horas para ser atendido numa emergência. E quando eu fui atendido, o médico nem olhou para minha cara. Ele olhou para baixo, perguntou o que eu tinha, eu falei que estava com dor de cabeça. Ele passou de pirona e me mandou embora. Eu não fiquei, eu acho que nem 2 minutos dentro da sala do médico. Tomei a medicação, fui levado para casa de volta e continuei sentindo dores de cabeça. Até quando eu decidi pagar uma consulta particular com um médico decente. Esse médico me analisou, viu o que estava acontecendo comigo e entendeu que eu precisava tomar um outro remédio, não aquele que foi passado. Logo depois disso eu saí dali, tomei o remédio, fui para casa, descansei e no outro dia eu já estava 100% melhor. Só que a consulta com esse médico, mais a medicação, me custou mais de R$700. E a minha namorada na época, hoje atual esposa, tinha plano de saúde e ela me explicou: por que você não tem um plano de saúde? Eu pago R$300 no meu plano de saúde e eu tenho tudo que eu preciso na hora que eu quiser. Foi aí que eu entendi que eu precisava ter um plano de saúde. E toda vez que eu vou pagar meu plano de saúde eu lembro disso, que foi um momento que eu sofri muito, que eu senti muitas dores, eu nunca senti tanta dor na minha vida quanto eu senti naquele dia, que tanto quando eu lembro agora é como se a dor estivesse voltando. Então você que já passou por uma situação parecida, que já teve uma situação de emergência, de urgência, foi para o hospital público e foi mal atendido, é por isso que você tem que ter um plano de saúde. E esse vídeo aqui não é para falar mal sobre o SUS não, tá? Eu não tenho nada contra o SUS, muito pelo contrário, já me atendeu muito quando eu era criança até a adolescência, só que hoje adulto eu preciso de algum atendimento que tenha uma necessidade diferente do que eu tinha quando eu era mais jovem. Então se você passou já por essa situação, já passou por uma situação de dificuldades de atendimento no hospital público, você precisa ter um plano de saúde. E tem plano de saúde que é muito barato. Agora eu vou te explicar algumas coisas sobre o plano de saúde aqui, que vai tirar suas dúvidas sobre relação de preço, carência, como você utiliza o plano e tudo mais. Primeiro eu vou falar de preço, que é o principal que eu acredito que você esteja aqui para saber. Tem plano de saúde que é muito barato mesmo. Dependendo da sua idade, ele é bem em conta mesmo. Se você estiver ali na faixa etária de 20, 30, 40 anos, tem plano de saúde que você vai pagar R$150, R$180, R$200, e esse plano de saúde vai te dar atendimento para tudo que você precisa. Internação, cirurgia, consulta, exame, urgência, emergência. Então, se você está preocupado em pagar caro um plano de saúde e não tem condições de pagar, fica tranquilo. Você consegue sim um plano de saúde barato, bem barato,
e que vai te atender para tudo que você precisa. Se você tiver um CNPJ, for um MEI, por exemplo, eu acabei de fazer um plano agora para um cliente antigo meu que estava sem plano de saúde, que tem MEI, tem 40 anos e está pagando menos de R$200 num plano de saúde. E o plano de saúde dá direito a tudo, tá? Consulta, exame, internação, cirurgia, não tem taxa para nada. Vamos falar até sobre taxa aqui. Existem planos de saúde com coparticipação, que é ainda mais barato. Como é que funciona? Você paga o plano de saúde, o valor do plano de saúde, vamos colocar que o plano de saúde custa R$150. E a cada consulta que você faz, você paga uma taxa. E essa taxa normalmente tem um limitador. O que é o limitador? Você não pode pagar mais do que aquilo ali. Então, o plano de saúde com participação, você paga o valor do plano completo e paga mais a taxa pela consulta médica. Só que a consulta médica vai sair por R$20, R$25, R$30 e você não vai fazer várias consultas no mês. Dependendo da sua idade, você vai no médico a cada 6 meses. Então, para você que é jovem, tem 20, 30, 40 anos, você sabe que se você fizer o plano de saúde, você vai usar pouco. Mulher usa mais. Mas a mulher também nem usa tanto, porque é mais preventivo, aquela consulta de mês ali que ela faz com o ginecologista, é só isso. Exames, vai fazer um check-up geral uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, você consegue fazer pelo plano de saúde com participação pagando barato, muito barato. Eu já falei por que você tem que fazer um plano de saúde, já falei sobre valores de plano de saúde, que pode ser muito barato para você, e já falei dos planos com coparticipação, que são planos que vão ser ainda mais baratos. Esse tipo de plano barato, com coparticipação, que dá todo o atendimento para você, você consegue fazer com a gente aqui tanto no plano individual, quanto no plano adesão ou no plano empresarial. E para fazer, você clica no primeiro link aqui da descrição, que já vai direto para o nosso WhatsApp, ou pode falar comigo nesse telefone aqui que está na tela. Agora que já falamos sobre por que fazer um plano de saúde, valor do plano de saúde com coparticipação e como você faz o plano de saúde, vamos falar sobre uma coisa muito importante: carência. Muitos clientes não fazem plano de saúde porque eles acham que não vão poder utilizar o plano porque tem que cumprir carência. Não é bem assim. Eu vou te explicar como funciona a carência de forma muito simples e você vai entender. Existe uma carência padrão da ANS de plano de saúde, que é o quê? A partir de 24 horas, fiz o plano hoje, a partir de 24 horas dessa data, você tem direito à urgência e emergência, tá? O que é urgência e emergência? Você está bem de saúde? Não está sentindo nada? Tá legal? Qualquer coisa que acontecer com você vai ser urgência ou emergência. O que é urgência? Urgência é quando você passa mal, mas não corre risco de morrer. Por exemplo, um braço quebrado ou mesmo uma dor que não seja uma dor que irradie por todo o corpo, que possa ser um AVC e tudo mais, mas uma dor que você sinta como é que eu senti, a dor de cabeça que eu senti, por exemplo, é um caso de urgência, porque a pessoa não vai morrer, a pessoa vai ficar incomodada, aquilo vai doer muito, mas ela não vai morrer. Então, nesses casos de urgência, você é atendido no hospital, é engessado, toma um remédio e é liberado. Isso é urgência. O que é emergência? Uma pessoa que tomou um tiro, uma pessoa que foi atropelada e está sangrando muito e teve lesões nos órgãos, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma operação naquele momento. Isso é emergência. E aí, pela ANS, o resto dos atendimentos, tirando a urgência e emergência, que são consultas médicas, exames de todo tipo, internação, cirurgia, você tem que aguardar 6 meses. Em caso de parto, é 300 dias, ou seja, 10 meses. E se você já tem uma doença pré-existente, o que é doença pré-existente? Eu já operei um câncer, isso é uma doença pré-existente. Eu já operei o coração, isso é uma doença pré-existente. Eu tenho problema de pressão alta, isso é uma doença pré-existente. Eu tenho diabetes, aquele diabetes tipo 1, né? O tipo 1 que é o mais grave, né? O diabetes mais grave. Se você tem aquele diabetes mais grave, isso é doença pré-existente. Se você está muito acima do peso, isso é doença pré-existente, que você pode precisar fazer uma bariátrica. Aí só com isso que eu falei aqui para você, você vai pensar, pô, então não vou fazer um plano de saúde não, só serve para urgência e emergência, eu vou guardar 6 meses. É o que muitas pessoas pensam, mas não é assim na prática. Na prática, a maioria das operadoras vão te dar uma redução, mesmo você não tendo plano de saúde. E como é essa redução? Por exemplo, algumas operadoras vão te dar direito à urgência e emergência 24 horas, que todo mundo tem que dar. A partir de 24 horas, consulta com médico em geral, menos psicólogo, psiquiatra, terapias.
mas consulta com clínico geral, ginecologista, dermatologista, esse tipo de médicos. A partir de 24 horas, você já consegue consulta. A partir de 24 horas, já consegue fazer um exame de sangue, dependendo do exame. Já consegue fazer um exame de urina, um exame de fezes. Esses exames normalmente já são liberados por muitas operadoras, você já consegue fazer a partir do primeiro dia. E para outras operadoras, você vai ter que aguardar 30 dias para fazer esse tipo de atendimento. Agora, em casos de ressonância magnética, tomografia computadorizada, que são aqueles exames mais complexos, você tem que aguardar 6 meses para fazer. Mas um exemplo de que você consegue fazer a partir de 24 horas é, se você está bem de saúde, se acidentou na rua, caiu, bateu a cabeça, quando chegar no hospital, você vai poder fazer uma tomografia computadorizada dentro do hospital, em âmbito de emergência. Se você tiver ainda uma situação pior, que precisou de fazer uma operação, vai ter que abrir a cabeça, fazer uma operação, ou algum outro tipo de operação que apareça por conta do acidente, você já tem a partir das 24 horas. Então, a partir de 24 horas, tudo isso que você tem que aguardar ali 6 meses de exame, você consegue fazer também, num âmbito de emergência, na emergência. Você só não consegue fazer esses exames se você for no médico, se consultar e o médico te passar o encaminhamento para você fazer o exame. Aí você tem que aguardar 6 meses. Agora, para tirar também uma dúvida, que é uma dúvida que aparece muito aqui para mim. Parto. É importante você saber disso. Se você já estiver grávida, você não tem direito a parto no plano. Não adianta você fazer um plano de saúde depois de estar grávida. Você não vai conseguir fazer o parto pelo plano. Mas se você já tem um plano de saúde, tem mais de 70 dias, por exemplo, que você está no plano de saúde, e você vier engravidar, o parto está garantido. Porque o parto é contado a partir da data que você engravidou. Se você está no plano de saúde já há 70 dias, você engravidou, a partir dali vai contar os 9 meses que você tem de gestação. Quando você fizer 9 meses de gestação, você vai ter 11 meses de plano. Ou se você tiver o filho com 8 meses, você já vai ter 10 meses de plano, que é o limite de carência para parto em plano de saúde. Então, se você está grávida, não dá. A não ser que você faça um plano de saúde para mais de 30 pessoas. Aí você entra sem carência e já pode ter o parto ali pelo plano. Fora isso, você não consegue ter o parto no plano de saúde já estando grávida. E para doenças pré-existentes, que são essas que você já tem, que eu falei do câncer, a pessoa que operou o coração e tudo mais, você tem que aguardar 2 anos para conseguir fazer exames complexos, operação para essa questão que você já teve, internação e UTI e CTI. Então, para esses casos, você vai ter que aguardar um tempinho mesmo, ter que aguardar 2 anos para atender isso. Aí, nesses casos, é bom você fazer uma portabilidade. Para quem já tem plano de saúde, faz uma portabilidade. Tendo mais de 2 anos de plano, você pode fazer um Prevent Senior, por exemplo, e já ter direito a todo atendimento que você tinha no plano anterior. Aí você continua o tratamento, tudo que você já estiver fazendo. Se você não tem plano de saúde, não adianta. Tem que aguardar os 2 anos. Se você falar que não tem essa doença pré-existente e depois quiser usar o plano e eles descobrirem que você já tinha essa doença pré-existente que você omitiu, você pode perder o plano de saúde, eles podem cancelar a qualquer momento e isso está em contrato. E para terminar, vamos saber qual o melhor tipo de plano de saúde para você. Primeiro, o melhor plano de saúde para você é o que tem um bom hospital perto de você. Então você vai fazer a cotação de um plano de saúde que tenha um hospital próximo. Um exemplo. Por exemplo, você mora na Zona Norte, próximo ao Meier. Tem o Hospital Pasteur, que é um ótimo hospital do Meier, onde você consegue fazer os planos da Amil. Aí tem o Amil Bronze, tem o Bronze Mais e o Bronze. O Bronze, que é o mais baratinho, já atende no Pasteur para tudo, internação, cirurgia, até mesmo parto você consegue lá e atendimento para criança também. Então já é um hospital que vai te atender em um plano básico da Amil que você vai pagar barato. Se você mora na região próxima a Tijuca, tem a Clínica Saúde que é muito barata e tem os hospitais da Rede Casa, como o Hospital de Portugal, Evangélico, entre outros hospitais que são da Rede Casa que atendem nessa região e que é muito barato. Aí você vai poder escolher o plano individual, que é pessoa física, o plano individual, que é por adesão, e o empresarial. O individual pessoa física, existe o Leve Saúde, por exemplo. Você consegue fazer o plano da Leve Saúde pelo seu CPF, você vai pagar o menor reajuste, então quando fizer um ano de plano, o aumento vai ser menor comparado a todos, e é um plano que vai dar atendimento a tudo que você precisa, até mesmo sem coparticipação nenhuma. O plano coletivo por adesão, você faz através de uma administradora. É o plano de saúde está aqui, a administradora está no meio e você está na outra ponta. A administradora, ela faz toda a parte financeira, carteirinha,
Você paga a administradora e não o plano de saúde. E logo assim, um plano individual por adesão fica muito mais barato por conta de ser feito com uma administradora e não diretamente com a operadora. Mas ele fica bem mais caro em matéria de reajuste. Porém, tem planos que só fazem por adesão, por administradora. O Amil é um. Se você for fazer individual, você vai ter que fazer por uma administradora, não pode fazer como pessoa física. Ou você pode fazer o plano empresarial. O plano empresarial pode ser feito a partir de uma pessoa, no Clean, por exemplo, você consegue fazer com uma pessoa só, ou você pode fazer a partir de 2 pessoas, no Amil mesmo, nesse Amil Bronze, colocando o filho ou esposa como dependente. Aí você consegue fazer um plano bem baratinho, para vocês dois. O plano mais barato entre todos vai ser o empresarial, porém você tem que ficar 1 ano no plano, você não pode cancelar antes. Em algumas operadoras você tem que ficar até 2 anos, mas no caso da Amil aqui que a gente está falando, ou mesmo da Leve Saúde, você tem que ficar pelo menos 1 ano no plano para poder cancelar depois. Eu acho que esse vídeo aqui deu para te explicar muita coisa sobre plano de saúde. Para você que não sabe nada sobre plano de saúde, para você que já sabia sobre plano de saúde, mas não sabia a fundo, eu acho que realmente deve ter te ajudado de alguma forma. Se ajudou, para me confirmar, clica na mãozinha com o polegar para cima, dá um like, que você vai me ajudar, você ajuda o canal, ajuda a levar para outras pessoas que, assim como você, precisa dessa informação. Isso é muito importante. O seu like é muito importante para levar esse vídeo para essas pessoas. E se você não for inscrito ainda, se inscreva, marca o sininho para receber vídeos logo que sair aqui no canal. E se você quiser fazer uma cotação sem compromisso e tirar todas as suas dúvidas comigo e com as outras pessoas que trabalham comigo, basta clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou entrar em contato no WhatsApp desse número da tela. Assim a gente faz uma cotação, tira todas as dúvidas que você precisa a respeito de plano de saúde para que você faça o plano certo, aquele plano que vai ser barato e bom e que vai te atender bem mesmo. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir a melhor opção para você. Entre em contato com a gente e faça o seu plano agora mesmo. E se quiser saber mais sobre os planos de saúde, você pode ver aqui no canal, tem vários vídeos sobre outras operadoras. Te aguardo no próximo vídeo. Seguro Explosão, uma nova forma de entender seguro.